Gente boa, bom dia. Bom dia. Está triste, fraco e desafinado. E bom dia triste é esse. Vamos mudar um pouco esse cenário. Vamos afugentar aqueles males que estão grudados lá no fundinho, aqueles pensamentos negativos. Vamos trazer todo o nosso ser para dentro desse lugar santo agora, somente a nossa mente. Vamos lá, vamos expressar um bom dia com um sorriso bem grande. Gente boa, bom dia. Bom dia. Tem gente que não sorri, mas nem uma vaca brava correndo atrás. Eu quero ver todo mundo sorrindo agora. Vamos lá, bom dia. Bom dia. E que a paz do céu esteja presente em cada coração, amém? Amém. Amém. Está fraco demais. Existem dois extremos: aquele que passa e aquele que falta. Nenhum dos dois agrada a Deus. Aquele amém parece um cortejo fúnebre. Quando o cantor está cantando, o pregador está aqui transmitindo a palavra de Deus. Quando ele ouve a resposta da igreja através do amém, ele se inspira mais. Quando não se ouve nada, será que está gostando? Será que estão gostando? Será que estão concentrados? Então, vamos expressar um amém mais forte. Afinal de contas, esta é a igreja remanescente, a igreja que Deus escolheu para dar a última mensagem ao mundo. Tem que fazer a diferença, sim ou não? Sim. É ou não é? É. Então vamos lá, um amém bem forte, gostoso, com vida, sem moleza. Que a paz do céu esteja presente em cada coração, amém? Amém. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de dizer para vocês uma coisinha apenas. Eu quero que você saiba disso e guarde isso no coração. Você não veio aqui por um acaso. Nada acontece por um acaso. Você veio aqui porque Deus tem algo grande para você nesta manhã. E quero que você saiba ainda mais que você é a criatura mais linda e mais bela que Deus tem nessa terra. Você foi criado com um destino glorioso. Você não foi criado para viver no mundo das tristezas, no mundo da solidão, no mundo da ansiedade, no mundo da miséria. Você foi criado para ser feliz, porque você é a obra-prima da criação de Deus. E a maior prova disso foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você. Porque você não é um ninguém, você é um alguém muito especial, porque jamais Jesus teria vindo morrer por um ninguém. Ele veio morrer por um alguém. Esse alguém é exatamente você que está aqui me ouvindo nesta manhã. E o tema que nós escolhemos para esta hora: Jesus Cristo, a única esperança. Abra comigo a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Você vai fixar os olhos nos versos 22, 23 e 24. Êxodo capítulo de 15, versos 22 a 24. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Amém? Amém. Meus queridos, tudo isso aconteceu logo após a travessia do povo de Israel ao Mar Vermelho. Mas eu gostaria de ressaltar por um instante, irmãos, a saída do povo de Israel do Egito. Mais de 400 anos sob o jugo de Faraó. Mas de repente Deus tirou esse povo. E Deus, o objetivo de Deus era levar esse povo mais depressa para o
possível na terra de Canaã, na terra de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos imaginar mais de 3 milhões de pessoas, contando com crianças. Ali tinha mulheres grávidas, animais de carga. Era uma vasta multidão saindo rumo à terra prometida. Amém? Amém. Amém mais forte, né? Amém. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando Moisés, sob a liderança daquela multidão, muitos dizem assim, mas Moisés foi um grande líder. Claro que foi um grande líder, mas nós precisamos entender, irmãos, que aquele holofote que iluminava durante a noite o caminho para que o povo pudesse passar, e aquela nuvem que o protegia durante o dia no sol causticante no deserto, era Jesus de Nazaré. Amém? Amém. O Criador da humanidade, Jesus que estava sobre a liderança daquele povo. Se esse povo não saísse pela direita ou pela esquerda e prosseguisse no alvo da nuvem e do holofote, eles ficariam dentro de poucos dias na terra da promessa. Mas eles criaram outros caminhos e deixaram de olhar para Jesus, e a maioria pereceram no deserto. Um trajeto mais ou menos de 2 meses e meio a 3 meses, eles demoraram 40 anos. Mas irmãos, mas o que eu quero ressaltar e quero que vocês entendam, eu até pedi a Deus para que o Espírito de Deus comece a mover fortemente este auditório, para que você possa se concentrar desde o início até o fim dessa mensagem, para que o milagre possa acontecer. Amém? Amém? Vamos imaginar o povo hebreu, uma multidão, saíram do Egito e chegaram agora às margens do Mar Vermelho. É impressionante, irmãos, eles não podiam passar o mar. À sua direita, altas montanhas, altas montanhas, às esquerdas montanhas, e para trás, irmão, Faraó vinha em alta velocidade, com um exército preparado para matar, um dos seus melhores exércitos, mais de 600 carros de guerra. Faraó preparou seus homens mais poderosos, os mais poderosos guerreiros. Ele tinha certeza que nas margens do Mar Vermelho, ali seria o maior cemitério do povo hebreu. Mais de 3 milhões de pessoas teriam suas vidas ceifadas ali. Para trás eles não podiam voltar, as direitas também não podiam ir, nem à esquerda nem para frente. Então o povo começou a clamar. Alguns queriam voltar para o Egito, alguns murmuravam, outros questionavam, outros queriam agarrar Moisés e bater Moisés. Era aquela agonia tremenda, irmão. Eles estavam num beco sem saída, e o povo clamou fortemente para Moisés, e Moisés clamou ao Senhor, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo sabe. Eles esqueceram, irmão, daquela nuvem e daquele holofote, que ali estava o Rei do Universo, o homem mais poderoso do mundo. E Moisés clamou ao Senhor, e Deus disse: Moisés, lança teu cajado nas águas. Mas o exército já estava se aproximando, eles já estavam dando o grito de vitória, o grito de guerra, porque o povo hebreu não tinha preparo nenhum para a guerra. E Moisés obedeceu ao Senhor, lançou-se o cajado nas águas, e o mar se abriu, e Deus preparou um caminho plano para o seu povo passar. Amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se porventura um dia você chegar num beco sem saída, e os problemas são grandes demais, você não tem uma saída para frente, nem à esquerda, nem à direita e nem para trás, olhe para cima e clame ao Senhor, porque Ele nunca desistiu de você. Amém? Amém? Amém mais forte, amém? Amém. E estou pregando para alguém nessa manhã que sente um vazio imenso na alma, sente que não tem as condições de prosseguir, está triste e desanimado, já tem procurado toda saída e não encontrou nenhuma. Escutem, olhe para cima, porque as mãos de Deus nunca encolheram para você. Deus ama você. Quando tudo falha, Ele aparece: filho, eu estou aqui.
imaginar do outro lado, irmãos. O povo atravessou o mar por um caminho plano, e Faraó veio com aquele exército poderoso e prosseguiu e perseguiu o povo de Deus no mesmo caminho que o povo atravessou. Mas quando chegou a distância, Deus fechou as águas, o mar, as águas voltaram ao normal, e todo o exército do Faraó pereceu. Vocês estão vendo? Quando você crê em Deus, irmãos, os inimigos aos poucos vão desaparecendo, porque Deus é poderoso. Amém? Amém. Mas, queridos, vamos agora pensar um pouquinho comigo. Agora o povo tinha que caminhar naquele deserto até a terra de Canaã. Imagine você, irmão, mais de 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que eles andaram 3 dias no deserto sem encontrar água. Ali tinha criança, tinha jovem, tinha adulto, tinha idoso, tinha animais de carga. Você já parou para pensar o desespero desse povo? Josué e Caleb, como sempre, grandes líderes, eles iam à frente, tentando avistar, tentando ver, descobrir alguma fonte para saciar a sede daquele povo sedento, porque o desespero era grande. Eles começaram a clamar, começaram a murmurar. As mães se preocupavam com os filhos, porque os filhos pediam água e não tinha água. Imagina o desespero, irmão, daquele povo naquele deserto causticante. O povo murmurava. Fazia poucas horas Deus havia realizado um grande milagre, prepararam um caminho plano para o povo passar sobre o mar, e agora o povo começou a murmurar de novo. O ser humano, irmão, ele esquece muito fácil de Deus. O ser humano, irmãos, ele vê os milagres acontecendo, vê os milagres que Deus já realizou na sua vida ou na vida de tantas pessoas, mas quando vem os problemas, se aflige, se encolhe e questiona o Criador. Não é isso que acontece? Sim ou não? Sim. É ou não é? Mas, irmãos, prestem bem atenção. O nosso mundo, irmãos, que nós vivemos, é como o deserto causticante aonde estava o povo de Israel. É comparado a um deserto do nosso mundo, aonde há milhares e milhares de pessoas sedentas, aonde há milhares de pessoas clamando em desespero. Esse mundo é um deserto aonde milhares de pessoas estão dentro do hospital, clamando, atrás, dentro de um asilo, de um presídio, ao nosso redor. Nesse mundo causticante, aonde milhares clamam, eles precisam de água, mas não é da água natural, eles precisam da água da vida, da água espiritual, que somente Jesus Cristo pode preencher, pode saciar essa sede. Agora, irmãos, preste bem atenção agora. Você já parou para pensar quantas pessoas agonizando, quantas pessoas no vale do desespero ao nosso redor, quantas pessoas suicidando, quantos jovens envolvidos no mundo das drogas, do crime e da imoralidade, quantos lares caindo em pedaços, quantas pessoas que dizem: não aguento mais esta vida, quantas pessoas carentes da água espiritual, quantas pessoas precisando saciar a sede da alma, irmão. Quantos milhares que tem comida, tem bebida em abundância, tem tudo isso em abundância, mas falta-lhe a água da vida, aquela que preenche a lacuna do coração, aquela que traz alegria à sobrevivência do homem. Agora preste bem atenção, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Nesse deserto causticante que nós vivemos,
aonde há milhares de pessoas aflitas e sedentas. Isso em todos os lugares, até mesmo dentro talvez do nosso próprio lar. Preste bem atenção agora, todos comigo. Desde que o Espírito de Deus comece a mover o teu coração, para que nós possamos dar o grito de vitória. Jesus Cristo, irmão, é o exemplo da fonte de vida. Jesus, quando ele esteve na terra, além de preparar pequenas fontes para saciar a sede das pessoas sedentas, ele foi o maior exemplo de uma fonte que jorrava água, que saciava a sede da alma. Certa feita, irmãos, uma mulher sedenta, uma mulher sem alegria, uma mulher que havia cometido vários erros na vida, ela não via uma saída para o seu triste drama. Ou uma mulher samaritana, ela não era bem-vinda na sua cidade, ela era um objeto de gozação e zombaria. Todos a desprezavam por ela ter cometido adultério, pecado. Ela era rejeitada por tudo e por todos. Mas um dia, irmão, por volta da meio-dia, esta mulher foi até o poço de Jacó para apanhar água natural, para saciar a sua sede física. E quando lá chegou, ela avistou um homem sentado na porta do poço. Ela pensou em correr, fugir, porque ela reconheceu que ela estava um judeu, e os judeus eram acérrimos inimigos do samaritano. Quando eles se encontravam, eles quebravam o pau e saíam até morte. O preconceito era muito grande, judeus e samaritanos. E quando essa mulher viu aquele homem, ela pensou: eu vou correr, porque senão eu vou ser apedrejada. Mas ela olhou direito, ela olhou muito bem, e ela viu que aquele homem era um homem que fazia diferença. Ali estava a fonte Jesus, a fonte Jesus, que não expulsava e saciava a sede de todos os sedentos que nele chegavam ou se aproximavam. Amém? Amém. Irmãos, pensa um pouquinho comigo. Esta mulher, irmãos, ela pensou em ser apedrejada, mas ela notou que aquele olhar era um olhar diferente. Era Jesus de Nazaré, irmão. Era um homem, a fonte vida, e todos que beberem dessa fonte serão sua sede espiritual saciada, serão pessoas felizes, pessoas cheias de alegria. Não importa o passado, se errou ou deixou de errar, quando você vai a esta fonte, ele tem poder para saciar a sede da alma, para perdoar pecados e colocar dentro do coração do homem alegria, a paz e a esperança. Amém? Amém. E essa mulher, irmãos, ela pediu algo para Jesus. Jesus disse: olha, eu tenho algo mais para dar para você. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. A água que Jesus quer dar nessa manhã, irmão, é a água que talvez você e eu estamos necessitando. Talvez você se encontre um vazio imenso na alma, uma angústia profunda, e tudo isso tem roubado o seu sono, tem tirado a sua vontade de viver. Então essa água que Jesus quer dar, esta água que vai preencher esse vazio do coração, e você será uma pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa. E esta mulher samaritana, irmão, ela saiu dali transformada, convidou todos os seus conterrâneos, o povo da sua cidade, para ver o homem que tinha lhe perdoado, o homem que tinha aceitado do jeito que ela era e perdoado os seus pecados. Amém? Amém. Quando uma pessoa vai à fonte, e essa fonte não é amarga, é uma fonte de água potável, de água da vida, com certeza, irmãos, a vida é transformada. Amém? Amém. Amém mais forte, amém? Amém. Vocês querem ver uma coisa? Mas Jesus, irmãos, ele morreu, ressuscitou dos mortos, mas antes dele subir ao céu, ele preparou pequenas fontes para saciar a sede de milhares sedentos nos seus dias. E essas fontes foram os discípulos. Vocês estão lembrados? Na porta do templo chamada Formosa, ali tinha um paralítico que vinha ali há muitos anos, ficava ali mendigando, um homem sem esperança, um homem sem vida, mas Jesus já tinha ido para o céu.
estavam duas pequenas fontes passando por ali. Esse paralítico pediu uma esmola, e a fonte chamada Pedro disse: eu não tenho ouro e prata para te dar, mas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Amém? Amém. Vocês estão vendo, irmãos, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro e prata para te dar, mas eu tenho algo mais. Em nome de Jesus, levanta e anda. E essas fontes, irmão, espalharam o evangelho de salvação a milhares de pessoas nos seus dias. Esses discípulos morreram, alguns morreram decapitados, outros foram degolados, outros morreram crucificados com a cabeça para baixo, mas eles não deixaram de ser uma fonte de vida para salvar milhares de pessoas. Amém? Amém. E o tempo foi passando, irmãos, e Deus sempre teve pequenas fontes para levar a água da vida aos milhares sedentos. E Deus um dia preparou esta igreja remanescente, para ser a fonte de vida, para dar água aos sedentos, para levar a mensagem de esperança e salvação aos milhares sedentos que vivem neste mundo. Amém? E Deus espalhou pequenas fontes no mundo todo. E aqui em São Paulo Deus preparou várias fontes para saciar a sede dos milhares. E aqui nesta igreja, irmão, nós somos pequenas fontes que Deus escolheu para nós saciarmos a sede das pessoas sedentas que cruzaram o nosso caminho, começando dentro do nosso próprio lar, espalhando para a vizinhança, parentes e amigos. Mas agora eu faço mais perguntas, repito a pergunta: que tipo de fonte que nós estamos sendo? Como membro da igreja remanescente, como membro da igreja verdadeira, como membro da igreja que Deus escolheu para dar a última mensagem ao mundo, será que nós somos uma fonte de vida? Ou será que nós somos uma fonte amarga? Você já parou para pensar nisso? Talvez você se levante e diga: Alberto, eu conheço doutrinas, eu conheço as profecias, eu conheço as normas, faz 20 anos que eu sou adventista, eu já faz 10 anos que eu sou adventista, eu conheço muito bem, estudo a lição da escola sabatina, eu dou meu dízimo, dou minhas ofertas, guardo o sábado, não como carne de porco, não bebo Coca-Cola, não faço isso, não faço aquilo. Mas eu pergunto: que tipo de fonte você está sendo quando os sedentos da vida encontram com você? Ou quando eles buscam você, eles vão atrás de você para saciar a sede da alma? Que tipo de fonte de água está sendo jorrada? E como líderes da igreja remanescente, como líderes do povo de Deus, que tipo de fonte nós estamos sendo? Quando alguém erra na nossa comunidade, quando alguém caiu, quando aquela ovelhinha se desgarrou e caiu no pecado, que tipo de fonte líder nós estamos sendo? Será que nós estamos sendo aquela fonte lá no poço de Jacó, imitando aquela fonte? Será que nós estamos levantando essas almas que caíram? Ou nós estamos jorrando aquelas palavras de crítica, de acusações, aquelas palavras desmotivadoras que afundam mais ainda as almas sedentas? Vocês querem ver uma coisa? Preste bem atenção agora, todos comigo. Deixe que o Espírito de Deus comece a mover o seu coração, para que você possa dar o grito de vitória. Irmãos, eu quero deixar bem claro que esta igreja que você e eu frequentamos é uma igreja que não nasceu da vontade de homens. Essa igreja nasceu de uma profecia, Daniel 8:14. Esta igreja, eu dou a vida por ela, eu prego, deixei tudo que eu tinha na vida para pregar, para levar a mensagem, porque eu sei que essa é uma fonte que Deus preparou para dar uma mensagem ao mundo. Mas eu continuo perguntando: que tipo de fonte eu e você, membro da igreja de Deus, estamos sendo? Vocês querem ver? Vamos voltar no deserto do Sul. Todos comigo agora. Vamos imaginar uma multidão sedenta. Era grito de desespero. As mães carregavam aqueles filhos, e os filhos já
não aguentava mais. As mães desesperadas, os pais no desespero, aquela multidão, velhos, idosos, desesperados. A sede aumentava cada vez mais, num deserto causticante. E Josué e Caleb, os líderes do povo de Israel, procuravam, iam à frente, procurando alguma fonte para que o povo não morresse no deserto. Mas de repente, uma boa notícia. Não sei dizer se foi Josué ou Caleb, outro líder, que avistou uma fonte. Todos saltaram de alegria, e de repente, naquela fonte, eles viram avistar um oásis, lindas palmeiras, e se aproximaram e viram que a água era limpa, água cristalina. Então correram, voltaram e avisaram Moisés. E Moisés mandou avisar toda a multidão que dentro de pouco tempo estariam chegando na fonte. Pediram para que aumentassem mais um pouquinho, e anunciaram: a fonte está nessa direção. Imagine aquela multidão correndo, se arrastando, a sede era tanta, eles escorrem para saciar a sede, aquela sede física, e chegaram na fonte, e de repente eles viram aquela água cristalina, eles se alegraram, eles glorificaram. Mas quando foram tomar a água era amarga, a fonte era amarga, eles não conseguiram saciar a sede. A água era limpa, a fonte era ornamentada por altas e lindas palmeiras, o oásis era limpo e interessante, tudo bonito, mas a água era amarga. O povo se desesperou, o desespero aumentou ainda mais, e a multidão toda chega, mas eles não conseguiam beber a água. Imagine vocês o desespero, irmão. Que tipo de fonte nós estamos sendo nesse mundo agonizante, nesse deserto agonizante que nós estamos vivendo?